Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é mais um vídeo da série Escute a Palavra de Deus, um momento para você refletir e se silenciar diante de Deus e da sua palavra. Que Deus possa falar ao seu coração, que enquanto você ouvir essa palavra, o Espírito Santo de Deus te anime, o Espírito Santo de Deus te exorte e te alerte. Meu nome é João Marcos Souza Pereira, tenho 25 anos e sou o autor desse canal, das nossas conversas teológicas. E no vídeo de hoje, a gente vai discutir e vai conversar sobre Isaías, o profeta Isaías. E a gente vai falar das suas profecias. A gente vai falar do capítulo 5, verso 8 ao verso 13. Isaías. Mas antes da gente dar continuidade à palavra de Deus falada, vamos fazer uma oração? Deus, santo é o nome do Senhor, que chegou aos nossos ouvidos tanto tempo depois. O Senhor nos consola. O Senhor consola a humanidade há mais de 5.000 anos, desde a fundação da humanidade. O Senhor consola os nossos corações, o Senhor consola os do Oriente, os do Ocidente, os do Sul e os do Norte. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor faz nascer sobre nós os céus, o sol, a terra e o pão que brota da terra. Fale aos nossos corações através da boca do profeta Isaías. Vamos ler o texto? Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as casas grandes e belas sem moradores. E 10 geiras da vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Essa é uma profecia dura, né? Essa é uma profecia sobre a nação de Israel que veio a Isaías, sobre o cativeiro que estava para vir, a punição de Deus. E no verso 8, no verso 9, no verso 10, assim como no 11 e no 12, ele descreve um cenário novamente da prática da desigualdade, da prática da violência, da prática da injustiça, da prática da bebedeira, da prática dessas festas, desses banquetes exorbitantes e, pior do que tudo isso, da prática do esquecimento ao Senhor. E conclui no verso 13 dizendo que o que levará o povo de Deus cativo é a falta de entendimento. A falta de entendimento sobre Deus, sobre o que agrada a Deus, sobre a lei de Deus, a lei de Moisés, e sobre si mesmos, sobre uns aos outros, porque eles achavam que no auge do seu poder financeiro, no auge das suas celebrações festivas, com os seus copos sempre cheios, mas como diz a música, com os seus corações sempre vazios, vazios de Deus, vazios de um amor egoísta, vazios de um entendimento verdadeiro.
Eu gostaria de dizer a você e lembrar a mim que o vinho pode trazer uma alegria. As músicas, as festas, os tamborins, aquele gostoso samba que a gente escuta na voz do poeta, aquela gostosa cervejinha de domingo com um churrasquinho em família. Talvez não seja isso o grande pecado da humanidade. Tampouco você ter uma casa grande, ter uma casa de veraneio, ter uma casa na praia, ter um ranchinho. Não é esse o problema. O problema é quando você constrói o seu império, quando você constrói o seu monopólio, quando você já acorda pela manhã e já começa uma bebedeira sem parcimônia no coração, que você é esquentado pelo vinho, que você expulsa os moradores da terra, que você entra pelas casas dos mais pobres. E você pode me perguntar: eu não faço isso, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu sou só eu bebo porque eu tô triste, eu bebo porque eu gosto. Mas como se apresenta em você essa inquietação? Você tem conhecimento de Deus? Você entende as coisas de Deus? Você vive a vida como se ela não tivesse mais sentido? Você vive a vida como se você não precisasse encontrar mais nada diante de Deus? Quantas vezes nós nos encontramos assim? Muitas vezes nós não somos essas pessoas que entram em casa a casa, que reúnem todos os campos, que temos os nossos monopólios financeiros. Mas muitas vezes nós somos pessoas pobres e, pior de tudo, pobres de espírito. E muitas vezes a gente prefere se embebedar a nossa carne dos nossos próprios prazeres, porque o vinho tem essa característica. Eu já sofri muito com os excessos de vinho e das drogas e consegui tirar pelo menos um pouco da lição do que Deus tem me mostrado, que é de que os nossos prazeres, a nossa natureza humana, tem a grande tendência de nos levar ao êxtase, mas nos leva ao fracasso de conhecer a Deus, porque você fica impossibilitado, você fica bêbado na sua própria alegria. Então você não tem aquele silêncio que muitas vezes te mostra o que Deus quer, que mostra o que Deus quer falar ao seu coração, aquele silêncio para você escutar o seu filho falar dos problemas dele, aquele silêncio para você escutar a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada falar dos problemas dela, aquele silêncio que você precisa para tomar uma decisão. Não, muitas vezes nós estamos levantando pela manhã e bebendo até a alta madrugada, comemorando coisas que nem mesmo nós sabemos, ao som de liras, de flautas, e não estamos considerando os feitos do Senhor, nem olhando para a obra das suas mãos. O pão nosso de cada dia é dado pelo Deus que é o reino, o dono do reino, e o Deus que faz a própria vontade, o Deus soberano. Então, se os copos dessas pessoas que estão aí se embebedando estão cheios, é porque as obras do Senhor foram fiéis, tanto na lavoura que deu o fruto, como na força do trabalho dos homens que produziram esse vinho. Então, até no ato de comemorar num churrasco, o ato de comemorar com os seus amigos, com a sua mulher, sem se enveredar pelos caminhos do mal, da bebedeira, da glutonaria, é um ato de louvor a Deus e deve ser assim feito.
deve ser feito não olhando para as coisas que você fez, que você se alegrou, que você conquistou, mas sim em louvor a Deus. Que você, quando for brindar de maneira leve, de maneira tranquila, seria até melhor se você não precisasse disso para comemorar, mas alguns não negam a si mesmos o prazer de tomar uma taça de vinho. Se você for fazer isso, faça exaltando o nome de Deus e não os seus próprios feitos. Faça isso considerando os feitos de Deus. Mas também considere os feitos de Deus na luta, na tristeza, nos momentos difíceis. Não considere só os feitos do Senhor nas suas alegrias, não. Ao mesmo tempo que também quando você for construir as suas heranças, as suas fortunas, não construa o seu monopólio de um modo a multiplicar as desigualdades, se tornando o único dono daquela terra, o único sargento daquela região, o único coronel. Não, porque na verdade o Senhor dos Exércitos vai dizer: as casas vão ficar desertas e a terra não vai produzir, porque é Deus que faz brotar do chão a semente e o fruto. E no verso 13, para a gente continuar a nossa conversa, o povo será levado cativo, ou seja, o povo iria ao exílio, o povo seria feito escravo, pessoas iriam morrer, a terra seria levada escrava. Não pense você que é uma coisa bela de se ver um povo sendo levado escravo. Não, é violência, é sangue sobre a terra, pela falta do entendimento. Pela falta do entendimento. Então, se o fracasso vem sobre nós, se o fracasso vem sobre os homens, é pela falta do entendimento de Deus, da vontade de Deus, a falta de contato com Deus. E como você vai entender Deus se você não tem contato com Ele? Como você vai entender Deus se você não procura estar com Ele em oração, na leitura da palavra, ouvindo a palavra, falando da palavra, conversando sobre a palavra? Faça jejum, faça oração, abnegue, tire um tempo, esforce, crie tempo, 10 minutos por dia, 5 minutos por dia. Ele vai honrar, porque Ele vai falar, porque é necessário que os que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe. Assim Ele ouve a sua oração, assim Ele fala com você. Eu acredito que essa palavra tem poder para encontrar corações necessitados. Eu acredito que quando a gente joga o nosso pão sobre a água, depois de algum tempo a gente acha. E é nessa tentativa que eu falo a você que ouviu essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, que Deus é com você. Deus vai lutar por você. Deus vai te ajudar a vencer a semana, se você tiver entendimento dele, se você estiver com ele. E mesmo dentro da Babilônia, dentro do exílio, ele vai estar com você lá. Ele vai te honrar em terra estranha. E ele vai te restaurar. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu profetizo bênçãos na sua vida. Que Deus perdoe os nossos pecados. Perdoe as vezes que nós nos excedemos, tanto na nossa bebedeira de vinho, no significado de excesso de prazeres carnais, como nos nossos monopólios, quando a gente priorizou construir casas, construir campos, e não priorizou a palavra de Deus. Que Deus sustente você em conhecimento. Que Deus desperte espiritualmente você. Procure Deus, procure uma comunidade de fé, não fique só conjecturando ideias sobre Deus, não. Frequente igrejas, fale com pessoas sobre Deus, viva a realidade do reino de Deus,
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, eu entrego essa mensagem aos ouvidos das pessoas que forem ouvir, acreditando no poder supremo da sua graça, Deus. Perdoe os nossos pecados. Nos leve ao céu pela sua graça, Deus. Porque o mesmo profeta Isaías diz que ainda que os nossos pecados forem vermelhos, forem vermelhos, o Senhor há de nos purificar. Se a gente quiser, se a gente ouvir, e a gente vai comer o melhor dessa terra. Cura os enfermos, cura os doentes da alma, derrame cura financeira e derrama força de vida. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém essa mensagem.